Eu sei que você está feliz. E nessa noite, nós queríamos falar, irmãos, de algo que é peculiar à vida de todo cristão. Todo preletor, ele, quando é convidado, quando ele retorna, quando ele deseja trazer uma palavra que normalmente está lá na sua lista, no seu caderno, né? Aquela palavra que você sabe que você... Mas o bom é quando Deus fala ao nosso coração, quando Deus ele tem coisas novas para fazer. E eu queria falar nessa noite com você sobre fé. Uma palavra bem pequenininha, irmãos, né? Mas capaz de provocar um efeito grandioso na vida daquele que nele crê, na vida daquele que tem fé, porque a fé é o que agrada a Deus. A palavra de Deus que nós lemos em Hebreus vai declarar que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós olhamos, irmãos, no dicionário circular, você vai ver lá que fé é confiança, fé é credibilidade, né? E será que Deus tem tido credibilidade contigo, irmãos? Se tem, diga amém. Amém, irmãos? Então, fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. Essa é a definição que os dicionários circulares dão. Mas existe uma definição que todos nós conhecemos. Eu queria ler mais uma vez contigo nessa noite, que está aí no mesmo livro de Hebreus, nesse mesmo capítulo, o versículo 1, que vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então a fé para mim e para você é certeza e é convicção. Certeza não dá margem para nenhum outro tipo de sentimento. Certeza é certeza, convicção é convicção. Eu estou convicto de que Deus está aqui. Eu tenho a certeza que Deus tem bênção sem medida para a minha e para a sua vida. Amém, irmãos? Então, a fé é uma atitude totalmente contrária à dúvida. No hebraico, fé quer dizer confirmar aquilo que está escrito. Ou seja, a palavra de Deus foi escrita. Com a minha fé, eu vivo, eu confirmo aquilo que Deus disse e aquilo que, através do Espírito Santo, todos esses homens e mulheres escreveram. Então, fé é confirmar aquilo que está escrito, viver conforme está escrito. Você tem se esforçado para viver conforme esta palavra gloriosa tem dito para mim, para você, tem nos ensinado? Então você está no caminho certo, existe fé no seu coração. Amém, queridos? Mas a fé, ela não dá margem para que a gente tenha nenhum tipo de dúvida. E nessa noite eu queria tocar em alguns pontos com você, para que a gente pudesse perceber em toda a palavra de Deus algumas coisas que vão ratificar aquilo que o livro de Hebreus diz, que vão confirmar no nosso coração aquilo que Deus quer que nós vivamos a cada dia. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu queria que a gente notasse: a fé não dá margem para dúvida. A fé deve ser uma decisão imediata de se crer. A fé é uma decisão de se crer em algo ou alguém. Eu tenho crido no Deus Todo-Poderoso, no Deus que, como foi dito aqui, criou os céus e terra, no Deus, irmãos, que me encheu de autoridade, te encheu de autoridade para repreender, para profetizar e para proclamar esta palavra poderosa. Amém? Eu queria que você discorresse alguns livros comigo nessa noite. Queria que você fosse lá no livro de Mateus. Quantos aqui foram chamados por Deus? Só isso, irmãos? Quantos aqui têm a certeza do seu chamado em Deus? Que um dia foram chamados pelo Espírito Santo de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, eu queria que você lesse comigo algo que Deus trouxe ao meu coração. E tem momentos, irmãos, que Deus faz saltar os nossos olhos para coisas que
Às vezes está lá, há tantos anos você lê, e muitas das vezes a gente passa, até o momento que o Espírito Santo diz assim, olha atentamente, olha com mais atenção. E no capítulo 4, no versículo 18, você achou? A palavra de Deus vai dizer, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Atente para o versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quando nós paramos, irmãos, para analisar essa passagem, quando o Senhor Jesus chama Pedro, começa a chamar os seus discípulos, e no encontro com Pedro e André, ele começa a discorrer e chama esses homens, e a palavra de Deus vai dizer que a atitude de Pedro, que a atitude de André, foi algo imediato. Eles lançaram mão da sua rede e decidiram seguir a Jesus. Aqueles homens, irmãos, poderiam ter ponderado, aqueles homens poderiam ter pensado, várias outras coisas. Deixa eu me despedir dos meus pais, o que eu vou fazer com o meu barco? Deixa eu guardar as minhas redes, espera, mestre, deixa para amanhã, deixa para depois. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus abriu a sua boca e começou a discorrer uma palavra, aquela palavra entrou no coração daqueles homens, e aqueles homens não duvidaram, aqueles homens tiveram a certeza que quem estava chamando era o Senhor dos senhores, era o Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, e eles largaram tudo e resolveram seguir a Jesus. Queridos, a palavra de Deus nos convida a não deixar margem para a dúvida. A palavra de Deus nos convida, irmãos, a tomar uma decisão a cada dia de seguir a Jesus. Nós humanos, nós homens, temos a capacidade de pensar, ponderar, raciocinar, mas a palavra de Deus, no capítulo 3 de Provérbios, vai dizer: não te estribes no teu próprio entendimento, confia no Senhor, não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie na sua própria força, A palavra vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Queridos, toda vez que o nosso Senhor lança uma palavra, essa palavra, ela tem que cair em terra boa, e quando ela cai em terra boa, a nossa fé, irmão, é despertada. Eu não posso jamais entrar nesse lugar descrente, eu não posso entrar nesse lugar sem propósito, eu não posso entrar nesse lugar com dúvida. Eu tenho que passar por essas portas com meu coração cheio de fé, para entregar o melhor louvor da minha vida todos os dias, para aclamar aquele que vive e reina e que está presente nesse lugar, porque Ele nos prometeu e disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E o meu Deus, o seu Deus, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma das suas promessas. E se o nosso Senhor Jesus disse que estaria conosco, é porque Ele tem prazer em estar em nosso meio. Então Jesus está aqui. Que você ainda nessa noite entregue o seu melhor louvor, que você esteja atento para aquilo que o Mestre quer fazer aqui nesta noite, que você, queridos, não saia daqui da mesma forma que você chegou, mas creia que esse Deus presente quer fazer muito mais do que possamos pedir ou imaginar, porque Deus nunca nos deixa sair da mesma forma que entramos. Quando você começa a discorrer a Bíblia, você vai ver que cada encontro com Jesus, as pessoas sempre saíam melhor. As pessoas nunca saíam pior do que entrou numa situação. As pessoas sempre, na presença de Jesus, saem melhor.
É por isso, queridos, que hoje nós estamos na presença de Jesus. E o nosso Senhor quer fazer algo novo na minha e na sua vida nesta noite. Quantos creem, levanta a sua mão e diga: eu creio. Dia 1º de abril eu creio. Amém? Fazer um merchan aqui, Bruno, né? Do dia 1º. Então, queridos, esses homens tomaram uma decisão. Aquela palavra vem de encontro ao coração desses homens. E eles não duvidaram, eles não deram tempo para a dúvida permear ao seu coração. Eu queria, irmãos, trazer ao seu coração nessa noite, que quando nós começamos a ponderar, quando nós começamos, irmãos, deixar o tempo passar para certas situações que nós temos que agir por fé, isso pode colocar os planos de Deus na nossa vida por água abaixo. Isso pode deixar que o nosso coração fomente outras coisas. Então, queridos, Deus te chama a crer. Crer é uma decisão. Não dê margem à dúvida. Não dê margem para que outras coisas sejam semeadas no seu coração. Tome posição diante do Mestre e diga: Senhor Jesus, eu resolvo e decido te seguir hoje, amanhã e sempre. Eu decido me posicionar com fé e agradar o coração de Deus, porque é a sua fé que vai agradar o coração de Deus. A sua fé, irmãos, vai comover o coração de Deus. A fé vai provocar a ação da mão de Deus na sua e na minha vida. Amém, irmãos? Então é a fé que ativa o poder de Deus. Eu lembro-me de uma passagem que é bem conhecida nossa. Jesus andando sobre o mar. Imagine isso, irmãos. Lá estava o barco a tantas horas da noite, o vento soprava contrário, você conhece bem essa passagem. E aqueles discípulos já estavam acostumados, muitos deles, àquela situação, mas eles estavam aterrorizados, como diz a palavra de Deus nesse texto. E a palavra vai nos mostrar, irmãos, que Jesus começa a caminhar sobre as águas, o vento batia, as ondas, altíssimas, e Jesus tranquilamente caminhava por sobre as águas. Mas a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens se assustaram, imaginaram ser um fantasma, imaginaram ser, os pescadores aí sabem bem, uma sereia ou sei lá o quê, mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus vai lançar uma palavra e vai dizer: tende bom ânimo, sou eu. Sou eu, irmão, repete ao Antigo Testamento. Nos faz voltar para um Deus que diz que o nome dele é o Deus Eu Sou. E aqueles homens, irmãos, encheram o seu coração de fé, descansaram naquele momento, ao ponto de Pedro dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir e ter contigo. E o mestre diz: vem. E Pedro se enche de fé, coloca os seus pés sobre as águas, e você sabe que Pedro começa a caminhar sobre as águas. Pedro tem uma atitude, irmãos, de decisão de crer. Ele não deixou, ele não olhou naquela situação para as circunstâncias, mas ele encheu o seu coração de uma palavra que vem da boca do nosso Senhor. Deixou essa palavra encher o seu coração de fé, e ele coloca o seu pé sobre as águas e começa a caminhar em direção ao Mestre. Eu e você, irmãos, temos que tomar a decisão a cada dia de colocar os nossos pés sobre as águas e caminhar na direção do nosso Senhor. Esse é o desejo de Deus. Mas pastor, como é que eu caminho na direção de Deus? Chutando lata, cabisbaixo, olhando para baixo? Não, enchendo o seu coração de fé a cada dia, olhando para o autor e consumador da sua fé, e caminhando com fé, olhando para o alto, para onde te vem o socorro, para onde te vem a provisão, para onde te vem as bênçãos. Ele é o Deus que diz que abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre a minha e sobre a sua vida. E é para Ele que eu olho. É para Ele que você é convidado a olhar todos os dias da sua vida, irmão. Vou sair para trabalhar. Está tendo
assalto no ponto de ônibus, está tendo arrastão. O Senhor disse que Ele te guarda, que ao seu respeito Ele dá ordem, que nada vai te abalar, o inimigo não pode te tocar. Então creia, queridos, encha o seu coração de fé, entregue a Deus, diga: Senhor, eu vou contigo. Quem disse isso, irmãos, foi alguém muito conhecido nosso, Davi. Você conheceu Davi? Sim, alguém disse sim. Amém? Mas, irmãos, é tão nítido que às vezes eu acho que eu estou vendo Davi. Às vezes eu acho que, pela intimidade que a gente vai tendo com a palavra de Deus, às vezes a gente lê um contexto bíblico e a gente acha que a gente está vendo aquela cena na nossa frente. Mas imagine você, irmãos, Davi diante do gigante. Todo o exército de Israel lá preparado, homens fortes, preparados. E diz a palavra de Deus que todos aqueles homens foram confrontados por aquele gigante. E nós vamos perceber na palavra de Deus que cada passo que aquele gigante dava em direção àqueles homens davam passos atrás. Eles recuavam. Nenhum homem de Israel se encheu do espírito de ousadia, se encheu da certeza de que Deus era com eles. E foi à frente, foi adiante daquele gigante. Mas você vai ver Davi se enchendo de fé, enchendo o seu coração de uma certeza de que ele não estava sozinho, que aquele, irmãos, que nos promete estar conosco, ele estava lá. E Davi vai levantar-se e dizer: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. A palavra de Deus, irmãos, vai dizer que Davi, ele toma a sua funda, toma lá as pedras, e ele parte em direção ao gigante. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Os da fé avançam, os da fé não recuam. Deus te chamou para avançar a cada dia. Deus não te chamou para recuar. Enquanto muitos do exército de Deus estavam preparados, no momento difícil, nos momentos que mais precisou usar a fé, aqueles homens recuaram, aqueles homens deram passos atrás. A cada passo que o gigante dava em direção a eles, eles recuavam. Queridos, Deus não te chamou para recuar. Muitos gigantes vão se levantar diante de você, mas Deus quer ver você se enchendo de fé e declarando a esses montes: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Todas as vezes, irmãos, que você diz isso, você diz: eu confio em ti, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos, Pai. Quem faz é o Senhor, não sou eu. Quem faz é o Senhor, não é você. Então, queridos, se momentos difíceis, situações contrárias têm se levantado na sua vida, se gigantes têm se levantado na sua vida, comece a declarar hoje em nome de Jesus. Se encha dessa autoridade que já foi falada aqui nessa noite e comece a declarar que eles vão se precipitar no mar. Porque Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: ergue-te, precipita-te no mar. Quantos creem nessa palavra, irmãos? Então que todo câncer comece a cair por terra em nome de Jesus. Que a palavra desemprego que tem assombrado tantas vidas comece a cair por terra em nome de Jesus. Que esse nome, irmãos, que tem se levantado na sua vida, que tem te assombrado, você possa declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus, a sua vitória. A fé, irmãos, está ligada à total confiança num Deus que é soberano, que criou todas as coisas. Se Deus criou todas as coisas, irmãos, o que pode te abalar? A palavra de Deus vai nos ensinar que Deus criou todas as coisas. Mas, por último, Ele criou o melhor da criação, que sou eu e você. Ele soprou sobre mim e sobre você o Espírito Santo, o fôlego de vida. E, queridos, se você começar a ler o livro de Gênesis, você vai notar isso logo no início. Mas se você começar a ler os evangelhos, lá no seu final, após a ressurreição de Cristo,
A palavra de Deus vai dizer que Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não é qualquer um, irmão. Você é cidadão dos céus. Você tem um Jesus que tirou a culpa, um Jesus que te reconciliou com o Pai. E Jesus, irmãos, ele aparece mais uma vez para os seus discípulos e ele sopra sobre eles mais uma vez o Espírito Santo de Deus. Jesus repete o ato da criação. Jesus está dizendo para mim e para você: eu não só reconcilio a vocês com o Pai, mas eu sopro sobre vocês a minha vida. Você tem a vida de Cristo, você é um representante dos céus. Diga para o seu irmão nesta noite: você não é qualquer um. Deus te chamou, te encheu de vida, irmão. Se você é tão precioso assim para Deus, por que ficar achando que não dá? Porque, irmãos, coisas ficaram esquecidas na sua vida, porque você desistiu de lutar, porque você já desistiu de orar. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não nos chamou para recuar, Deus nos chamou para avançar. Os que são da fé avançam, os que são da fé, irmãos, não andam em círculos, não recuam. A palavra aí, ainda em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, vai dizer: o meu justo viverá por sua fé, e se retroceder, a minha alma não se compraz nela. A palavra de Deus às vezes é dura, irmãos, mas é ensinamento para mim e para você. O meu justo, quantos foram justificados por Cristo Jesus? Se você é justificado por Cristo Jesus, você está dentro desta palavra, e a palavra de Deus vai dizer que você, eu e você, temos que viver a cada dia da nossa fé. A palavra de Deus aí, irmãos, quem abriu, conseguiu abrir aí em Hebreus capítulo 10? Vai dizer: o meu justo viverá da fé. Amém? O meu justo viverá da sua fé. Não é da minha fé, não é da fé do pastor Hélio, do pastor Josemar, mas é da sua fé. Deus tem te enchido de autoridade. Deus tem dito para você o quão você precioso é. Um Jesus que disse: eis que vos dei vida e vida em abundância, para que você viva o melhor, coma o melhor de Deus nesta terra, e para que você caminhe em direção a Canaã celestial. Então Deus nos chama para avançar, irmãos. Deus não nos chamou para andar em círculos. E quando Deus começou a falar isso no meu coração, eu lembrei da passagem que está lá em Êxodo. Agora sim eu queria que você abrisse comigo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 14 desse livro de Êxodo. Uma palavra também bem conhecida, uma passagem também bem conhecida nossa, irmão. Porque você sabe muito bem, mesmo que você não conheça tão bem a Bíblia, filmes são passados, e nós vamos ver que o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito. Tantos anos, irmãos, vivendo debaixo do jugo, vivendo debaixo da escravidão. E esse povo começa a caminhar, Deus manda eles caminharem pelo deserto e não por um caminho que aparentemente seria mais fácil. E de repente eles se veem, irmãos, diante do deserto, mas a palavra de Deus diz que Deus proveu uma nuvem, que era claridade, que trazia segurança, que trazia direção ao povo dele. E também estabeleceu uma coluna de fogo, que os aquecia à noite, que também trazia abrigo. O nosso Deus é sensacional. Um Deus, irmãos, que vai fazer tudo, vai mover céus e terras, vai contrariar muitas vezes a própria natureza que Ele criou, para te fazer estar em segurança, para te mostrar que Ele é Deus e que você é precioso aos olhos dEle. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém? Amém? Esse é o nosso Deus fantástico. Nós temos um professor lá na Academia da Fé que ele diz: esse Deus é excepcional, é tremendo, Deus é maravilhoso, irmão. E lá estava Deus com a sua nuvem,
né, dando direção ao seu povo, trazendo abrigo, o sol escaldante no deserto, mas havia a nuvem de Deus, trazendo refrigério, trazendo segurança, trazendo proteção, dando direção. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus operando em nós, operando em mim, operando em você. E o Espírito Santo de Deus é o que traz a palavra de Deus ao nosso coração, é o que nos dá ensinamento, é o que nos dá direção, é o que intercede por nós. E você tem o Espírito Santo aí, irmãos, que é a nuvem de Deus te dando direção. Mas a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que essa nuvem, ela ia adiante do povo de Deus. E a nuvem parava, o povo parava, e a nuvem seguia e o povo seguia. Mas a palavra de Deus diz que Faraó se arrependeu. Deus endureceu o coração daquele homem, e aquele homem junta todo o seu aparato militar e segue em direção aos filhos de Deus, em meio ao deserto. E de repente, irmãos, quando o povo de Deus está chegando junto ao mar, você conhece essa passagem que Deus vai abrir o mar. Mas pouco antes, nós vamos ver Deus fazer algo fantástico. Nessa noite você vai sair daqui dizendo, meu Deus, é fantástico. Amém? Você não vai assistir o Fantástico hoje, mas você vai dizer, o meu Deus aqui é fantástico. Amém? Queria que você acompanhasse comigo aí o versículo 19 e o versículo 20 desse capítulo 14 de Êxodo, que vai dizer: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, atrás do povo de Israel. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Agora olha aqui, Deus faz. No versículo 20 ele vai dizer, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem se colocou entre o exército de Israel, o povo de Israel e o exército do inimigo. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. A nuvem de Deus criava confusão às vistas do inimigo. É por isso que o inimigo não tem poder sobre a sua vida. É por isso que o inimigo não pode te tocar. Porque a seu respeito o Senhor tem dado ordem aos seus anjos para te guardar, para te livrar em todos os seus caminhos. Lá estava Deus operando. Deus colocou a nuvem para criar confusão. E aquele exército, irmãos, começou a caminhar em círculos. Eles estavam à procura do povo de Deus, mas eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam alcançar o povo de Deus. O inimigo não consegue alcançar os eleitos de Deus. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida, porque nós somos de Deus. Se você é de Deus, levante uma das suas mãos e comece a glorificar a Ele. Diga: Senhor, eu sou teu, eu pertenço a Ti, Pai. Porque, irmãos, isso declara a sua fé, a certeza de um Deus que te chamou e é contigo, irmão. E você vai ver o povo andando em círculos. E eu estava lá pensando, irmãos, eu sou do campo da matemática, né? Eu estava lá pensando, às vezes esse exército até avançava um pouquinho, mas ele ia fazer assim, ó. Aí ele voltava, aí avançava um pouquinho, daqui a pouco fazia um 8 lá. Estava rodando, né, no mesmo lugar e achando que estava avançando, voltava e quando via estava andando em círculos. O inimigo muitas vezes fica furioso porque ele não pode te tocar, porque ele não consegue te alcançar. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Deus avançava em direção ao mar, em direção à terra que Deus havia prometido. Enquanto o inimigo estava dando volta em círculos, o povo de Deus avançava para aquilo que Deus os chamou para avançar. Queridos, avance a cada dia, rompa em fé. Você não foi chamado para retroceder, mas o meu justo vive pela sua fé. Se encha a cada dia de fé, deixa Deus te provar que Ele é Deus, e você vai ver os céus se movendo ao seu favor, você vai ver Deus agindo em favor da sua causa, e você vai ver, querido, o agir de Deus. Você vai olhar para trás e você vai ver o gigante caiu, o monte se precipitou,
porque Deus é fiel para fazer cumprir a sua palavra na minha vida. Deus é fiel para fazer a palavra dele se cumprir na sua vida, meu irmão. Então, encha o seu coração de fé. O Espírito Santo, irmãos, estava gritando dentro de mim para lhe dizer: os que são de fé avançam, os que são de fé conquistam, os que são de fé vencem, os que são da fé vencem, irmão. Os que são da fé são mais do que vencedores. Esta é a palavra que Deus declara a nosso respeito. Jesus disse: tem de bom ânimo, as coisas vão acontecer, o vento vai soprar contrário, mas veja o que eu fiz com os meus discípulos na vida de Pedro. O gigante vai se levantar, filho meu, mas veja o que meu pequeno Davi fez. Talvez, como o pastor Hélio falou, você esteja chegando agora na presença de Deus, mas se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai provar do melhor de Deus. Você vai parar de dizer que esses crentes são loucos e você vai provar de um Deus que é real, de um Deus que faz maravilhas no nosso meio. Então, queridos, que nessa noite você saia daqui rasgando o seu peito. Eu queria ler mais uma passagem com você. Nós sabemos, irmãos, que a fé vem pelo ouvir. E eu tenho dito lá aos irmãos da igreja do Pilar a importância de estar na presença de Deus, irmão. Às vezes nós chegamos cansados, às vezes a importância de congregarmos, a importância de ouvirmos essa palavra, porque essa palavra é que nos alimenta, essa palavra é que enche o nosso coração de fé, enquanto o mundo está dizendo tantas coisas, irmãos, para assolar o seu coração, para roubar o seu coração. Essa palavra, ela traz vida, ela traz a realidade de Deus para nós, ela traz a certeza de um Deus que faz maravilhas no nosso meio. A importância, irmão, de estarmos juntos, como Deus nos chamou para estar juntos. A importância de você entrar nesse lugar cheio de alegria, com o seu coração pronto para receber de Deus, irmão. Deus nunca vai te deixar sair daqui da mesma forma que entrou, a não ser que você queira. Mas se você entra aqui, na expectativa e na certeza de que Deus vai fazer coisas novas, Deus, Ele vai te surpreender. Deus vai te mostrar que Ele é Deus. Então não entre na presença de Deus de qualquer forma. Venha para esse lugar, irmão, chega ali cansado do trabalho, mas quando você passar por aquelas portas, comece a adorar a Deus, porque enquanto você adora a Deus, Deus vai operando na sua casa, Deus vai operando na sua vida, Deus vai operando lá no seu trabalho, Deus vai quebrando as correntes, Deus vai fazendo, irmãos, as coisas acontecerem, porque você tem se esforçado em estar na presença de Deus e dito: eu vou lá porque eu quero adorar o meu Deus, eu vou lá porque eu confio no meu Deus. Amém, irmãos? Você entende isso? Queria ler mais um texto com você. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Prometo você que é o último, se o Espírito Santo assim deixar. Capítulo 9 de Marcos, do Evangelho de Marcos. Versículo 21. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aí. Você achou? Ouço páginas batendo ainda. Se você puder, ajude o seu irmão. Marcos capítulo 9, versículo 21 vai dizer: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Esse menino estava sofrendo ataques demoníacos. Ele era possesso por demônios. E aquele demônio o jogava na água, o jogava no fogo. Aquele demônio tinha o desejo de tirar a vida daquele jovem, daquele menino. E Jesus começa a perguntar ao pai desse menino: há quanto tempo isso lhe sucede?
E aquele homem vai dizer, desde a sua infância, versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas o nosso Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas se tu podes alguma coisa, olha o que esse homem vai dizer para Jesus, irmão. Se tu podes alguma coisa, nos ajuda. E no versículo 23, Jesus vai responder, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Será que você pode olhar para o seu irmão e dizer assim, olha, tudo é possível ao que crer? Jesus responde àquele homem, tudo é possível ao que crer. Eu quero, irmãos, que você atente. Para aquele momento, a palavra vinha da boca do mestre. A palavra vinha ao coração daquele homem. Quantas vezes a palavra de Deus tem sido pregada, irmãos? E Deus quer que essa palavra entre no seu coração. Deus quer que o seu coração seja terra boa, que vai acolher esta palavra, e ela vai germinar, ela vai crescer, e ela vai dar muitos frutos. Ela vai fazer o poder de Deus fluir na sua vida. Sem fé, irmãos, o poder de Deus não pode ser ativado. Mas quando eu tenho fé, isso move o coração de Deus. E Deus, ele entra em ação. O poder de Deus entra em ação na nossa vida. E continuando o texto, vai dizer aí no versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. E no versículo 24, o que vai dizer, irmãos? Imediatamente, naquele momento, aquele homem pegou aquela palavra que Jesus disse, colocou no fundo do seu coração, e vai responder imediatamente. O pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Levante as suas mãos mais uma vez e diga, eu creio. Foi isso que aquele homem disse. E ele vai dizer ainda mais, ajuda-me na minha falta de fé, Senhor. Porque antes eu não cria, mas mediante a Tua palavra agora eu creio, Deus. Eu creio. E isso, irmãos, foi o suficiente para ativar o poder de Deus. A glória de Deus se manifestou na vida daquele menino, na vida daquela família. Porque aquele homem viu seu filho perdendo a sua vida, mas lá estava Jesus, lá estava o mestre, lançando uma palavra que caiu em terra boa, que caiu no coração daquele homem. Aquele homem se posicionou, disse, eu creio. No versículo 25 vai dizer, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, e disse-lhe ao espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E você vai ver esse jovem sendo liberto. Você vai ver a alegria voltando ao coração daquela família. Por isso, querido, nessa noite eu te convido a tomar posição diante de Deus, a encher o seu coração de fé. É a palavra do mestre que vem ao nosso coração para dizer, filho meu, eu quero que você rompa em fé a cada dia. Eu quero que você viva o melhor de Deus. Eu queria chamar mais uma vez aqui o Ministério de Música. Queria que você, irmãos, nessa noite, fechasse os seus olhos. E que você comece a declarar aí no seu íntimo, Senhor, eu creio em Ti. Queridos, nessa noite não dê margem para a sua mente produzir coisas que vão contrária à palavra do nosso Deus. Deus quer que você saia daqui avivado. Deus quer que você saia daqui renovado. Querido, se você está entrando aqui pela primeira, segunda, 10ª vez, e você ainda não tomou uma posição diante de Jesus, que você nesta noite se coloque diante dele e diga, eu creio, Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero provar desse Deus que é maravilhoso, eu quero ver o teu agir, o teu fluir na minha vida. Isso glorifica Ele.
Comece a dar glórias e honra, sabendo que o nosso Jesus está neste lugar. O Mestre está aqui, Ele não quer que saiamos da mesma forma. Ei, Senhor, eis-me aqui, Deus. Oh, Jesus, estamos nós aqui na Tua presença, Senhor, ouvindo a palavra que vem do Teu coração, ó Deus, para nós. Tu sabes, Pai, o que precisamos. Mas nessa noite, Deus, nós queremos clamar a Ti. Nós queremos gritar a Ti, dizer: eu creio, Pai. Tem coisas na minha vida, Senhor, que ficou para trás, porque simplesmente eu deixei de crer. Eu deixei de esperar. Eu deixei de ter convicção, de ter a certeza de um Deus que é comigo, que me permite passar pelo deserto, que diz para mim: olha, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Deus nos chama a ter bom ânimo. Oh, irmãos, essa é a noite do agir de Deus. Essa é a noite de Deus mostrar para você o quanto você é especial para Ele. Deus não quer que você carregue mais esse fardo. Deus não quer que esse monte te assombre ainda mais. Deus não quer que esse gigante continue te afrontando, te esbofeteando, dizendo para você: você vai morrer. Deus não vai te deixar morrer. A palavra de Deus hoje para a sua vida é: creia, filho meu, eu estou contigo. Que você comece a declarar para esse monte que tem se levantado, para esse gigante que tem se levantado: eu tenho um Deus que é o Senhor de todas as coisas. Foi Ele quem criou os céus e terra. Ele é o Senhor dos exércitos. Se você ouviu esta palavra e você crer num Deus que se faz presente neste lugar, eu queria convidar você a se colocar de pé com toda a sua fé. Se coloque de pé agora, filho de Deus. Comece a levantar as suas mãos aí e dizer: Jesus, eu creio em Ti, Senhor. Eu quero orar ainda com você, irmãos, porque isso que atormenta a sua vida não vai mais te atormentar a partir de hoje. É hoje que esse gigante vai cair. É hoje que esse monte vai se precipitar no mar. Porque você vai dizer para o inimigo assim: eu creio, eu sou o filho de Deus, eu não sou qualquer um. Quem é você para me afrontar? Porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus que criou todas as coisas. Eita, labachuri cantalás. Oh, glórias. Oh, meu Jesus, Tu passeias nesse lugar, Pai. E aonde Tu acha fé, Deus, Tu estás operando. Nós declaramos nessa noite que cremos em Ti, Pai. Então vai operando agora. Deus vai visitando a cada vida. Certa vez eu estava aqui dirigindo louvor, e de repente o Espírito Santo diz assim: olha, e o Espírito que pairava sobre a face das águas. E eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, o que Tu quer dizer com isso? E o Espírito Santo falava: fala, minha igreja. E eu disse para a igreja: o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O que Deus me revelou, quando eu comecei a buscar o entendimento desta palavra que veio ao meu coração aqui nesta plataforma, foi que o mesmo Espírito Santo que agiu e operou na criação, Ele opera nos dias de hoje. Ele opera nesse lugar. O mesmo Espírito Santo que visitava cada canto da terra, Ele visita hoje cada coração neste lugar. Deixa Deus te visitar aí, irmão. Deixa Deus encontrar a fé necessária no seu coração. Oh, aleluias.
Não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, a presença. Você está na presença dele, declare isso. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, a vergonha se está. Na presença de Deus, diga comigo, Santo Espírito. Não posso sair desse lugar sem perguntar para você duas perguntas. Será que nessa noite, você que ainda não teve um encontro com Jesus, você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, será que nessa noite você levanta as suas mãos para dizer: Senhor, eu creio? Há alguém aqui que deseja aceitar a Cristo nessa noite e provar desse Deus? Provar desse Deus que vai provar para você que Ele é Deus. Provar e ver de que o Senhor é bom. Se você está aqui nesta noite e quer entregar a sua vida para Cristo, faça um sinal assim com as suas mãos, ó. Diga: Senhor, eu creio. Senhor, eu quero. Senhor, eu estou aqui, Pai. Ajuda-me na minha falta de fé. Uma pessoa levanta as suas mãos lá atrás. Mais alguém quer ter um encontro com Cristo nessa noite? Mais alguém quer ter a sua vida transformada por esse Jesus? Se você é esse, levante as suas mãos bem alto e diga assim: Senhor, eu creio. Senhor, eu quero. Deixa eu orar por esta senhora. Pai amado, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu és o Senhor desse lugar. Vá de encontro agora a esse coração. Faz tudo novo, Pai. Faz tudo novo, Senhor, na vida desta mulher. Muda a história, Pai. Que todos os grilhões, que todas as amarras, que todas as dificuldades comecem a cair por terra agora, em nome de Jesus. A partir de hoje, a sua vida é morada do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, sara, liberta e habita no coração da tua filha. Hoje ela se torna a tua filha para a glória do teu nome. Coloque a mão sobre o seu coração, todos nós. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, na autoridade que nos foi dada, repreender todo o mal. Declaramos, Senhor, que esse gigante está caindo por terra hoje. A cura física na minha vida chegou, em nome de Jesus. Eu declaro com a minha fé, Senhor, que eu não vou mais viver sobre o jugo. Não vou mais viver amedrontado, eu não vou dar passos atrás, mas eu vou avançar, porque eu fui chamado para avançar.
Eu creio, Deus, ainda que meu corpo diga o contrário, mas eu creio na manifestação da tua glória na minha vida. Eu saio daqui nessa noite curado, eu saio daqui nessa noite liberto, eu saio daqui nessa noite transformado para a glória do nosso Deus. Se você crê, dê glória a Deus e aplaude